Cara amiga internauta, caro amigo internauta, é com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez, retornando ao nosso intercâmbio de ideias, o diálogo fraterno e, naturalmente, a produção do conhecimento espírita. Este é mais um momento do programa, do canal Raciocínios Espíritas. Hoje estaremos, na verdade, respondendo perguntas variadas que ao longo desses últimos meses têm acumulado as nossas mensagens, o e-mail do próprio canal, tanto quanto o nosso e-mail pessoal. Então nós temos tido uma série de abordagens, de perguntas, de questionamentos acerca de variados temas à luz do pensamento espírita. No dia de hoje, reunimos-los para tentar responder, dando de alguma forma o caráter da doutrina espírita acerca desses assuntos. Então, hoje iremos tentar responder algumas questões a esse respeito. Por isso, iremos começar com algumas questões. Mas antes, gostaríamos, mais uma vez, de chamar a atenção acerca do e-mail do programa raciociniosespíritas@gmail.com. Aqueles que tiverem alguma dúvida, que quiserem questionar alguma coisa, que tiverem interesse na abordagem de algum assunto, estejam à vontade para assim o fazer. Como podemos durante o dia perceber mais os sinais e ter mais ligação com o mundo espiritual? Essa questão dos sinais é uma questão interessante. Allan Kardec, em uma das suas obras, chega a afirmar que o indivíduo que estuda o espiritismo em detrimento de ficar apenas atrás dos fenômenos mediúnicos, naturalmente que desenvolve um nível de percepção, de maturidade, que começa a perceber os sinais do mundo espiritual de maneira sutil. E o mundo espiritual se manifesta e se interfere em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. O indivíduo com maturidade, através do estudo da doutrina espírita, começa a perceber esses sinais que estão a todo momento em sua volta, em todo momento envolvendo, e ele começa a perceber, tendo aquela expressão do Evangelho de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por outro lado, aquele indivíduo que está sempre à cata de fenômenos mediúnicos, na busca insofreável ou insopitável de manifestações materiais, de fenômenos retumbantes, de provas materiais, nunca se satisfaz. Então, mais importante do que necessariamente o fenômeno é a maturidade para tentar entender o fenômeno. Por essa razão, Allan Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, estabeleceu que o Espiritismo sobreviverá muito mais pela sua filosofia do que pelos fenômenos. O fenômeno foi importante para demonstrar de maneira cabal a imortalidade da alma, mas é a filosofia que dá maturidade ao indivíduo, que dá raciocínio, que faz entender, a ponto de Allan Kardec chegar e dizer, literalmente, que muitos espíritas que estudam a doutrina percebem a sensatez, percebem a coerência do raciocínio, da reflexão espírita, e mesmo sem nunca ter tido a oportunidade de travar contato com o fenômeno, ainda assim aceita pelo bom senso, pela lucidez, pela lógica imbatível da doutrina. E quantas pessoas que não se convenceram da doutrina, embora participando de uma série de fenômenos materiais, sempre na busca de mais provas. Então, os sinais do mundo espiritual são percebidos quando nós fazemos silêncio interior, quando nós mergulhamos o nosso pensamento na direção de nós mesmos, quando nós aprofundamos a nossa maturidade interior, quando nós nos descobrimos, fazendo o silêncio interior, nós percebemos o mundo espiritual de uma maneira mais ostensiva, mesmo diante daquelas manifestações ou sinais do mundo espiritual sutis. Quando falamos sinais, nós estamos aqui tendo um viés supersticioso, não tendo uma visão supersticiosa, porque também há excessos nessa área. Há muita distorção em relação aos sinais. Se eu visto uma camisa, como é o caso, uma camisa de cor laranja, por exemplo, camisa de cor vermelha, seja lá o que for, e encontro uma pessoa com a mesma cor, trajando a mesma cor de camisa, esse é um sinal que a gente tem uma ligação, são excessos. Se eu encontro alguém que está vestido da mesma forma que eu, ou que falou a mesma coisa que eu, já temos um vínculo de reencarnações passadas, já temos alguma ligação do passado. São fanatismos, não tem nada a ver, é uma coincidência, é um fenômeno fortuito
Então, se alguém, por exemplo, está trajado com determinada peça de roupa parecida com a minha, eu já tenho uma ligação, não é por acaso? Seria um excesso nós enveredarmos. O Espiritismo é uma doutrina racional, uma doutrina de bom senso, que estabelece os seus parâmetros, os seus paradigmas, porque do contrário, estaríamos distorcendo e tentando ver sinais onde não existe, tentando ver coisas onde não há. Então, se eu estou em determinado lugar e chove, então é um sinal de que alguma coisa não vai bem, que é um karma, que eu... Seria uma distorção. Na verdade, sou eu quem estou interpretando aquilo. Por isso, muito cuidado nessa ideia de interpretação, de sinais do mundo espiritual. No entanto, o que Kardec quis dizer nas suas obras é que o indivíduo não precisa necessariamente de estar vivenciando fenômenos ostensivos, que se ele fizer silêncio interior, que se ele estudar a doutrina, ele vai perceber as manifestações dos espíritos nas suas vidas em situações sutis, ao redor dele, em volta dele, e perceberá então os sinais do mundo espiritual, a presença dos espíritos, desde uma intuição. Nós estamos, por exemplo, falando com alguém ou raciocinando, refletindo a respeito de algo e vem-nos ideias maravilhosas, soluções de determinado problema, determinados insights que são atestado de presença espiritual que nos intui, que nos envolve, até fenômenos considerados, entre aspas, coincidência, mas que não são coincidência e que ocorrem a miúde, fenômenos aparentemente fortuitos que não são, e que ocorre naturalmente quase que de maneira mágica, mas não devemos levar isso ao excesso e ao fenômeno e às situações irracionais, para não sermos vítimas de armadilhas e de também espíritos pseudo-sábios, espíritos fascinadores. Então, como é que nós perceberíamos os sinais do mundo espiritual? Quando exercitarmos mais a oração, quando desenvolvermos mais a reflexão do bem, reflexão positiva, quando conseguirmos fazer silêncio interior, perceberemos as ocorrências, as sensações, sonharemos com seres queridos que nos acompanham e assim por diante. Quando o perispírito para de sentir isso que você falou, de ainda perceber e sentir o mundo material, quando eles aceitam que desencarnaram, essa é uma questão referente a uma abordagem que fizemos em um grupo de estudo acerca do perispírito do desencarnado experimentar sensações físicas, embora o indivíduo não está mais vinculado à veste física. Essas sensações se prolongam. Allan Kardec chega a dizer no Céu e Inferno que os hábitos materiais, sensuais, cultivados na Terra, prosseguem no perispírito. O indivíduo, então, vai como se uma espécie de condicionamento reverberando no mundo espiritual, repercutindo na sua vida espiritual, a ponto de ele sentir sensações físicas, sensações materiais. O tempo que demora essa situação varia de espírito para espírito e é diretamente relacionado com a sua vida moral que ele cultivou na Terra. Ao seu comportamento, quanto mais o espírito é materializado, apegado à matéria, egoísta, sensual, mais essa nuvem de fluidos materiais após a morte que o envolve demora de se diluir, mas prolonga esse estado dele mergulhado nessas sensações. Então o espírito sensualista sente a barba crescer, fome, sede, desejo sexual, as manifestações da matéria que ele cultivou tanto que prosseguem, diz Allan Kardec, no perispírito. A semelhança de vícios que nós cultivamos, mesmo sem a matéria, sentimos a necessidade daquele vício, daquele condicionamento. Então o perispírito passa a sofrer isso. E os espíritos chegam a dizer que passa a sofrer de tal forma que é como se o indivíduo estivesse encarnado, vivendo a conjuntura física, a ponto de espíritos dizerem sentir calor, sentir frio. Ora bem, o calor e o frio são sensações físicas que são transmitidas a nós através das manifestações do sistema nervoso, principalmente do cérebro, da sensibilidade ao ambiente, em função do nosso corpo físico, que experimenta e é sensível a essas sensações. O espírito não é, em tese, sensível ao frio, ao calor, mas o perispírito do espírito desencarnado, muito materializado, muito apegado à matéria, repercute nele e ele fica sentindo essas sensações, essas vibrações, como se estivesse na conjuntura do mundo material, vivendo a vida material, embora sem o corpo material. Então essa é uma experiência sui generis, que demora
e que esse demorar varia de espírito para espírito. Desde a vida que ele levou, quanto mais apegado, normalmente mais demora. Quanto mais sensualista na Terra, mais demora esse período. Quanto menos, mais rápido esse período, que Allan Kardec chamou em O Livro dos Espíritos de perturbação espiritual, ou perturbação espírita, esse estado que demora após a desencarnação para o indivíduo tomar consciência que está desencarnado, que já não tem mais corpo físico, que já não precisa mais daquelas sensações e assim por diante. Isso prolonga ad infinito, a depender de cada entidade espiritual. Então, é muito variado. E também depende da postura do espírito após a morte. Como ele reage àquelas situações. Se ele ora, se ele pede ajuda, se ele se arrepende, se por acaso houve muitos equívocos, ele se arrepende dos equívocos praticados. Isso tudo ajudará no resgate dele, na renovação do seu comportamento, na mudança de postura interior, para que ele possam naturalmente superar. Então, quando eles aceitam que desencarnam, também varia de espírito para espírito, de situação para a situação. Não há uma encarnação igual a outra, como não há uma desencarnação igual a outra. Então cada um desperta com a sua psicologia, com a sua subjetividade, com as suas impressões, com as suas vivências, com as suas situações particulares. Então, trata-se, portanto, de um fenômeno que varia ao infinito e que depende muito do nível moral associado à conduta que o indivíduo se permitiu enquanto estava encarnado. Então, é algo que transcende a nossa capacidade de estabelecer um padrão absoluto, de equalizar através de um padrão absoluto. Quando acordamos muito cansados, é possível que o espírito deixe o corpo e trabalhe no mundo espiritual a ponto de não retornar ao corpo cansado? A ponto de retornar ao corpo cansado, sem sombra de dúvida. Aliás, Kardec chega a afirmar dessa forma, que o espírito trabalha no mundo espiritual, que há uma atividade incessante após o sono. O sono físico faculta o repouso da matéria, do corpo, mas o espírito continua ativo, dinâmico, para lá e para cá, pode naturalmente se locomover. E muitas vezes, diz Allan Kardec, a atividade do espírito nesse momento de emancipação da alma repercute no corpo material. A semelhança de um balão que, amarrado a um poste, ao balançar, repercutiria no poste a sua movimentação, a sua atividade. Então, mais ou menos isso. Não apenas pode acontecer, mas acontece a miúde. Ocorre, no entanto, que os bons espíritos têm dito que, de uma forma geral, o indivíduo deve se preparar para a noite do sono, orar, estabelecer vínculos com a esfera superior, para que essa atividade que iremos fazer, naturalmente assessorados pelo nosso anjo da guarda, o nosso espírito guia, o nosso mentor espiritual, seja realizada de maneira proveitosa, através de estudos, de aprendizagem, de atividade, e que tão enriquecida que ao voltarmos na matéria, ao invés de sentirmos cansaço, mal-estar, fadiga, desânimo, nos sentirmos renovados, com bem-estar, de uma maneira geral, e não quero aqui estabelecer de maneira absoluta, generalizar, mas de uma maneira geral, as viagens espirituais positivas, através das quais nós nos sintonizamos com o nosso guia, estamos assessorados pelos espíritos bons, voltamos à matéria com bem-estar, com uma sensação de renovação, com uma sensação de disposição. De uma maneira geral, as viagens espirituais que fazemos, em que voltamos cansados, com fadiga, quase sempre foram viagens negativas. Quantas vezes vamos dormir, adormecer na matéria, perturbados, com pessimismo, com preocupação, com transtornos de conduta, com vícios cultivando, com perturbações do sexo, da agressividade, e ao despertarmos, isso é, ao emanciparmos durante o sono, vamos aos locais que ficamos pensando, que ficamos mentalizando, que ficamos vitalizando, e naturalmente que a vinculação às vezes é realizada com espíritos, entidades agressivas, perversas, e ao voltarmos à matéria estamos exauridos porque fomos obsidiados. Estamos falando isso em termos gerais.
em termos gerais, de um modo geral, sem estabelecer de maneira absoluta essa conjuntura. Porque o bem não pode fazer mal ao indivíduo. A atividade espiritual fora da matéria, na emancipação, não pode causar mal-estar ao indivíduo que realiza esse mistério. Você quer reencarnar porque precisa, porque quer evoluir? O espírito chega a um ponto de que não precisa mais reencarnar? Você reencarna porque necessita. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, chega a dizer que a reencarnação é uma lei da natureza. É uma necessidade que o espírito tem em determinado período, em determinado estágio da sua evolução, mergulhar na matéria, para de alguma forma desenvolver valores que são inerentes à experiência da matéria e superar determinadas tendências e vínculos que estão associados à matéria. Como é que eu posso, por exemplo, desenvolver o meu desprendimento da matéria se na matéria eu não estou? Como é que eu posso, por exemplo, desenvolver virtudes ligadas ao altruísmo, ao desapego material, se na matéria eu não estou? Por isso a necessidade da reencarnação. Kardec chega a perguntar aos espíritos, em O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E os espíritos dizem que para uns é expiação, para outros é missão. Mas que a encarnação não apenas consiste em sofrer todas as vicissitudes da vida material, isto é, os desafios, as ensanchas, as provas, os testemunhos que fazem o espírito desenvolver intelectualmente, desenvolver emocionalmente, amadurecer no atrito com os outros, no relacionamento social, no relacionamento interpessoal, e que o espírito adianta, como também, através da ação que ele realiza no meio, ele não apenas progride individualmente, como contribui para o progresso coletivo. Então, os espíritos vão dizer a Kardec que não apenas ele evolui individualmente, mas contribui também no progresso coletivo, na parte que ele toca na obra da criação. Está lá em O Livro dos Espíritos. Então é uma necessidade que o espírito tem de reencarnar, de mergulhar na matéria, de desenvolver valores, de desenvolver aptidões, de naturalmente desenvolver a sua capacidade de virtudes, de aptidões superiores. Então, ele precisa reencarnar, é uma necessidade. Alguns espíritos no mundo espiritual permanecem estacionários, resistem a mergulhar na matéria, permanecem naturalmente vinculados à rebeldia. Os bons espíritos, então, aceitam, respeitam, não violentam-no, esperando que o tempo se encarregue de fazê-lo amadurecer, de fazê-lo desenvolver, de fazê-lo perceber ao longo dos tempos a necessidade que ele tem de próprio progredir, de desenvolver, de evoluir. Então dão tempo a esse espírito rebelde. Quando se trata de um espírito muito primário, muito rebelde, muito infantil, é a semelhança de uma criança que não tem discernimento. Os bons espíritos, então, assumem aquela situação e se encarregam de programar a reencarnação deles mesmo a contragosto deles, porque eles não têm discernimento, não têm condição de compreender. Mas, de uma maneira geral, os bons espíritos aguardam, compreendem, até que o espírito possa despertar. Mas chega um momento que todos necessitam reencarnar, porque é uma necessidade da vida, do crescimento espiritual. Mas que chega um momento também que o espírito não necessita mais de voltar à matéria. Já está naturalmente em uma transcendência, já está em uma situação de plenitude, de tal forma que não precisa mais da experiência de natureza física, de natureza material. É naturalmente o caso dos espíritos puros, dos espíritos cósmicos, esses que não necessitam estar mais vivendo a manifestação da carne, vivendo a experiência da carne. Então, é claro que porque precisa. Alguns já têm esse discernimento e querem, porque sabem da necessidade. Outros, porque sabem do objetivo da evolução. E, naturalmente, aqueles que chegam a um ponto de não necessitar mais mergulhar no corpo, na matéria. Tenho aquelas sensações físicas de dor causadas pelos meus pensamentos. Como controlar? Como não deixar a mente me dominar? Muitas vezes sou dominado pela mente. Isso me traz sensações de medo. Tudo é uma questão de hábito. Nossa vida mental é também feita de hábitos. Muitas vezes temos uma vida inteira de ansiedades, de muita preocupação, de vai e vem, de não concentrar ou não exercitar o foco em determinadas coisas. Então, quando tentamos, não conseguimos. Somos dominados por conflitos. O inconsciente libera algumas perturbações
E naturalmente que nós experimentamos muitas perturbações, muitas situações lamentáveis. O que fazer? Habituar-se a pensar coisas nobres, a refletir acerca de uma leitura, acerca de algo positivo, para que o indivíduo possa ir amadurecendo até alcançar o hábito da serenidade, da tranquilidade, quando o inconsciente libera esse lixo mental, digamos assim, que nós acumulamos ao longo do tempo, vai liberando e sendo substituído por coisas nobres. Ninguém consegue a paz interior, a plenitude e o júbilo interno, a alegria íntima de uma hora para outra. É o resultado de esforços, de tentativas, de equívocos, inclusive, até naturalmente fixar a aprendizagem e o indivíduo superar aquelas más inclinações. Então, é uma questão de hábito. Muitas vezes também acontece de que essas sensações de medo provêm de outras encarnações. O medo é uma das emoções mais básicas do ser humano, que predominam em todos nós, em nosso inconsciente. É herança do instinto de conservação da vida animal, que fez com que nós pudéssemos proteger a matéria, preservar a espécie, a vida em reinos animais. O psiquismo foi evoluindo e foi herdando esse instinto de conservação que no mundo racional, na esfera hominal, estabelece, através dos parâmetros do medo, do receio, a sensação de não estar protegido, de ser afetado, de ser agredido. Então o medo é herança desse instinto de conservação da vida que nos faz superá-lo lentamente. É claro que se não fosse esse instinto de conservação, nós também nos mataríamos por qualquer coisa. Então, é o mecanismo da natureza para nos prender à matéria. Mas lentamente o indivíduo vai superando essas amarras, essas perturbações através dos bons hábitos mentais, cultivar o hábito da oração, para que essa reminiscência que às vezes vem de traumas de reencarnações anteriores, procede às vezes de vivências equivocadas em que a consciência de culpa foi gerada por causa de nossos comportamentos equivocados, de algumas condutas antissociais ou irrefletidas em vidas passadas. Nós, ao reencarnarmos, trazemos a consciência de culpa em nosso inconsciente, que naturalmente é o gatilho para desencadear a experiência do medo. Mas o exercício positivo, o bom hábito que vai lentamente superando as crenças de medo, os conceitos inconscientes de medo que nos causam pânico. Aos poucos, naturalmente vai superando. Se não se consegue fazer isso sozinho, é necessário buscar ajuda terapêutica, ajuda especializada, de psiquiatras, de psicólogos, de psicanalistas ou de outro tipo de profissional, que seja que o indivíduo faça uma experiência no auxílio com o suporte de alguém, se por acaso não estiver conseguindo solucionar a questão ou melhorar através de si mesmo, isoladamente. Essas 5 questões foram elaboradas e encaminhadas por Uirá Nogueira. É possível que teça um comentário sobre o vírus do ebola e sua ação atual, baseado no espiritismo? Sem dúvida. O ebola é uma dessas manifestações epidêmicas que tomam conta da Terra atualmente, à semelhança de outras epidemias que tomaram conta da sociedade no passado. Trata-se de uma manifestação que diz respeito à matéria, através da situações que geram a febre hemorrágica conhecida do ebola, através da manifestação virótica e assim por diante, que naturalmente desencadeia essa doença tão cruel. Isso tudo serve-nos de alerta para que a gente trabalhe em favor do bem, para que a gente desenvolva o sentido de humanidade através da ação benemérita, da compaixão em relação ao próximo. A humanidade então começa a evoluir muito mais, porque tem que dar conta dessa situação, tem que resolver, tem que estabelecer inclusive estratégias para lidar, então evoluir intelectual e moralmente, emocionalmente. Ao longo dos tempos sempre foi assim. Graças às epidemias, a medicina evoluiu. Graças às grandes pandemias que às vezes destruíram cidades inteiras, é que a humanidade resolveu lidar com a tuberculose, com a lepra, o mal de Hansen e assim por diante. Então faz com que a humanidade avance, desenvolva sentimentos nobres através da experiência difícil e cruel dessas epidemias, mas desenvolva a sensibilidade, a compaixão. No entanto, os espíritos que estão incluídos entre as vítimas dessas situações, no caso em pauta do ebola, são espíritos endividados, muitas vezes com uma
ficha com uma situação kármica que propiciou ali a instalação do agente epidêmico da enfermidade que levaria à desencarnação. Esses são espíritos vinculados a determinado drama moral e que resgatam hoje através da desencarnação. Para nós, às vezes é uma tragédia, mas a desencarnação para o mundo espiritual não é uma tragédia, é sair da matéria e entrar na verdadeira vida, muitas vezes resgatando aquilo que ficou em séculos anteriores. Então é uma experiência naturalmente difícil, porque tanto nós que ficamos desenvolvemos a solidariedade e a sensibilidade, como aqueles que partem também aprendem e resgatam débitos que ficaram em existências passadas. Às vezes, em alguns casos, epidemias que dizimam determinadas cidades ou determinada população são espíritos ligados ao mesmo drama coletivo. Quantas vezes desenvolvemos karmas coletivos através de ações negativas que desencadeamos coletivamente. E muitas vezes resgatamos também coletivamente. É a lei de causa e efeito. Sofro de sentimento de culpa porque minha mãe vive me dizendo que é infeliz por minha culpa, que eu não dou atenção a ela, alegando que sou uma filha ingrata. Tento agradá-la por mim, apesar de compreender a vitimização dela, não deixo de sofrer e me vejo abdicando de tudo para ter que ficar com ela. A pergunta sobre o ebola que respondemos agora foi de Sara Petersen. Essa pergunta é de Lúcia do Barbalho. Lúcia, cara Lúcia, sua mãe já viveu a vida dela. Está na hora de você viver a sua vida. Ela não tem o direito de viver a sua vida e obrigá-la a viver a vida dela. Naturalmente que o amor ao pai e à mãe, o mandamento bíblico honrar pai e mãe, não significa de perda de identidade e de individualidade. Ame-a, mas não se submeta. Pode parecer, nesse discurso que estamos fazendo, uma proposta muito dura e até uma proposta cruel, mas não é isso. Não é essa a apologia. Nós estamos na Terra para a plenitude e não para sermos desventurados na Terra, para sermos infelizes. A proposta da encarnação é alcançarmos a plenitude, a iluminação, mesmo que alguns sofrimentos inerentes à matéria, mas não para sermos desventurados, buscar sofrer, gostar de sofrer. Sua mãe não se realizou na vida dela e agora quer transferir a sua insatisfação em relação a ela para você. Quer naturalmente as suas frustrações serem descarregadas em você, projetadas em você. Já que ela não conseguiu se realizar, ela quer agora descarregar essa falta, essa insatisfação, essa frustração em cima de você. Não me parece justo. O amor à mãe e ao pai é atendê-los, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Atendê-los em caso de necessidade, dar-lhes atenção, ser tolerante, ser compreensivo, socorrê-los em necessidade, tratá-los bem, mas não necessariamente perder a própria individualidade. Renunciar à sua identidade. Renunciar à sua própria vida. Não é essa a proposta daquilo que a doutrina espírita naturalmente recomenda. Então, atenda, naturalmente que dê atenção a ela, socorra em caso de necessidade, mas você tem direito de viver a sua vida. Você tem direito de também ter as suas experiências, como ela teve as experiências dela. Então ame-a, respeite-a, trate bem. E em determinado momento, quando você quer, mas você me larga abandonada. Não, senhora. Eu chamo a senhora para ficar comigo, mas a senhora só quer que eu fique com a senhora. Isso não é justo. O amor, mãe, é quando marchamos ao meio. Quando marchamos no extremo, não é amor, é desequilíbrio. Se você, naturalmente, gosta de que eu vá até a senhora, eu também chamo a senhora para ficar comigo. E eu também tenho que ter o meu momento, as minhas experiências individuais, as minhas próprias experiências. Mas você vê tudo nisso um problema. E a partir de agora, a senhora não vai ser problema para mim, mãe. Diga isso tranquilamente, carinhosamente, gentilmente, educadamente. Não precisa brigar. Naturalmente que tudo isso dentro de uma postura, porque quando você desencarnar e ela desencarnar, cada um vai prestar contas à própria consciência. E você, naturalmente, renunciando à sua vida, à sua iluminação, ao seu crescimento, como vai chegar lá no mundo espiritual se você viveu apenas a vida da sua mãe? Vai chegar atormentada. A semelhança dela também que escravizá-la. O amor ao pai e à mãe não pode ser uma escravidão, em que o outro não tem direito de pensar, em que o outro não tem direito de fazer as suas escolhas, em que o outro não necessita, não tem o direito de viver as suas próprias experiências. Essa é uma atitude de muito egoísmo por parte de alguns pais. Então, respeite-a,
trate bem, não revide mal por mal, mas seja feliz. Esteja plena até para que a sua plenitude, a sua luz possa contaminá-la em algum momento. Possivelmente trata-se também de uma alteração do humor. Quem sabe um transtorno de depressão de sua mãe, em que ela só vê o lado negativo da coisa, se vitimiza e naturalmente quer a piedade dos outros que o cercam. É uma patologia e que você não deve sintonizar com isso. Pergunta de Mário, que frequenta a casa de Emmanuel. Por que sabemos o que fazer, mas nem sempre agimos conforme o nosso conhecimento? Allan Kardec respondeu isso com a seguinte colocação: por causa da nossa natureza animal que predomina em nossa natureza espiritual. Nós temos o intelecto, o conhecimento, mas temos ainda tendências ancestrais. Cultivamos ao longo dos tempos tendências inferiores em razão da nossa natureza animal que predomina muitas vezes em relação à nossa natureza espiritual. Só através da insistência, do hábito, dos bons propósitos, superaremos essa ocorrência. Na sua experiência, o que mais tem gerado sofrimento e aflições nas criaturas para a busca da espiritualidade? É ainda a pergunta da mesma pessoa, Mário, que frequenta a casa de Emmanuel. Na sua experiência, o que mais tem gerado sofrimento e aflições nas criaturas para a busca da espiritualidade? O egoísmo. A resposta não é minha, é de Allan Kardec. Tenho percebido que na sua maioria, se não a totalidade, dos sofrimentos, das aflições em que as pessoas buscam espiritual, buscam situações para melhoria, a causa dos sofrimentos está no egoísmo. O egoísmo que faz com que nós nos relacionemos com os outros de maneira tão dantesca e tão transtornada. O egoísmo que faz com que a gente tenha a presunção de achar que merecemos tudo e todos. O egoísmo que faz com que a gente acredite que a gente tem um conceito acima do que nós merecemos e exigimos que as pessoas nos tratem de uma forma que nós não merecemos. É o egoísmo que faz a gente sofrer muito nas relações interpessoais, nas relações afetivas, nas relações familiares. É o egoísmo que faz com que nós cultivemos determinados vícios que vão gerar, inclusive, problemas de saúde. Então, eu diria com Allan Kardec que é o egoísmo, esse câncer moral da sociedade que gera tantas perturbações em nossa existência. Tenho um envolvimento com um homem casado. No entanto, eu amo muito. Ele afirma que é infeliz no casamento, mas que a pessoa depende dele financeiramente. Será errado amar alguém? O que é que eu faço? Essa pergunta foi feita por uma senhora, eu vou omitir o nome dela. Cara amiga, eu não poderia dizer de maneira precisa como você deve agir, porque essa é uma situação muito pessoal. Trata-se de um dilema muito pessoal. E eu não posso dizer o que você deve fazer nessa situação, porque seria assumir a sua responsabilidade diante da situação. Assumir a responsabilidade que é sua e, naturalmente, as suas consequências. Eu posso até refletir com você acerca de alguns pontos, mas eu não posso resolver ou escolher por você, porque senão eu também estarei respondendo pelas consequências que podem advir de uma situação muito pessoal, muito subjetiva. Porque eu aqui, nós que lemos uma situação dessa, que vemos uma situação dessa, sempre temos uma visão parcial do problema. Nossa visão é sempre um enfoque, até porque você está nos narrando de acordo com o seu enfoque, com o enfoque emocional que você dá. E seria muito difícil penetrar profundamente na situação do problema, porque eu não vivi a situação e o problema. Então, teria sempre uma visão parcial, uma visão limitada da situação. E seria muito difícil penetrar na essência da situação. Não porque eu esteja alegando que a senhora está mentindo, está distorcendo, não. É porque cada um de nós conta com a sua emoção, dando ênfase em relação a alguma ocorrência. Então é muito difícil dizer o que fazer. Você pergunta, será errado amar alguém? De maneira nenhuma. Mas o amor não pode fazer mal a ninguém. Nem a nós próprios, nem ao outro, a terceiros. Então, amar verdadeiramente, conforme nós aprendemos, inclusive no Evangelho de Jesus, não é naturalmente uma ação ou um sentimento que faça mal à pessoa que ama. Se está fazendo mal, é porque não é amor, é outra coisa. Eu quero que você reflita isso. Sugiro que você reflita nessa situação. Pense, medite cuidadosamente. Reflita acerca das páginas do Evangelho de Jesus. Reflita a respeito da regra de ouro de Jesus. Não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Porque para mim, parece muito perturbador estar naturalmente se envolvendo com a pessoa
e essa pessoa nós sabemos que está se envolvendo e naturalmente deitando na cama com outrem. Me leva a uma expressão que me permita usar uma expressão um pouco dura, um relacionamento promíscuo, porque nós sabemos que há uma variação e nós aceitamos, nos submetemos. Não posso dizer aqui o que é que você deve fazer, mas fico pensando nessa regra de ouro do Evangelho de Jesus. O nosso amor não pode fazer mal a outra pessoa. O nosso amor não pode ferir sentimentos alheios, independente da pessoa naturalmente ter ou não o mesmo nível de consciência nosso. Então, eu sugiro que você pense, que você pergunte a si mesmo o que é realmente o amor. Se realmente eu amo ou eu não amo. Porque muita coisa não é amor, é apenas desejo sexual, tormento sexual. Reflita a respeito disso. E se você realmente ama essa pessoa e realmente essa pessoa ama você, então regularizem a situação e se amem em plenitude. Amem-se profundamente. Porque o amor deve fazer bem aos indivíduos, mas não a relação atormentada, escondida, onde a outra pessoa muitas vezes sendo ferida. Não sabe, mas está sendo ferida. Não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Então, medite a respeito disso. Pense cuidadosamente como você gostaria de ser tratada se estivesse em outra situação nesse drama todo. E pense muito bem, porque muitas coisas, na verdade, são distorções do nosso pensamento. O que nós convencionamos chamar de amor, muitas vezes é ansiedade, é um tormento, é uma paixão momentânea. Então pense muito bem nisso. Penso eu que se tratar realmente de um amor verdadeiro, faltou mérito na lei de causa e efeito de você encontrar essa pessoa desimpedida para viver esse relacionamento em plenitude. Quando você a encontrou, uma alma querida, por exemplo, você já encontrou essa pessoa comprometida. Faltou mérito, portanto, na lei de causa e efeito. E talvez seria necessário transferir essa oportunidade para outra situação. Se você ama, ame-o como amigo. Porque o amor não precisa do sexo. Uma mãe ama um filho sem desejo sexual. Um pai ama uma filha ou um filho sem desejo sexual. E ama, porque o amor não necessita do sexo. É um relacionamento de amor e não tem sexo. E os animais praticam sexo e não se amam. Há sexo sem amor e há amor sem sexo. É claro que há também um relacionamento em que há o afeto profundo e o papel conjugal, que implica também num vínculo sexual. Mas não é necessário, não é obrigatório. Mas, repito, se realmente existe amor e o desejo de viver esse relacionamento, que se regularize a situação para viver a situação de maneira legal e de maneira moral. Mas não um relacionamento que fira o outro. Porque o nosso amor, a nossa felicidade não pode ser na base dos sofrimentos do outro. Regularize a situação e naturalmente viva em plenitude, naturalmente assumindo as consequências de tudo que possa advir dessa decisão. O que você me diz sobre o divórcio na visão espírita, que é uma atitude humana, que o espiritismo não condena? O divórcio é uma atitude legal para moralizar aquilo que os sentimentos já se ajustaram. Allan Kardec chega a dizer que o divórcio é uma lei humana para separar aquilo que emocionalmente já está separado. Cabe a nós espíritas e cristãos em geral, naturalmente, não advogar a causa do divórcio a miúde, porque muitas vezes uma crise conjugal é momentânea e que passa, um desafio momentâneo, e que nós não devemos estimular a qualquer situação, sob qualquer pretexto, nós fazemos apologia da separação. Mas há casos e casos. Quem de nós para julgar e para dizer alguma coisa? Para estabelecer naturalmente julgamentos e dizer que a pessoa não possa se separar, não possa divorciar-se. Cabe aos espíritas e aos cristãos insistirem no relacionamento, treinarem a tolerância, porque o relacionamento não é apenas uma viagem de fantasias muito bem ilustrada pela lua de mel, mas é também experiência emocional de crescimento através da relação com o outro. Então, o exercício, treinar a tolerância, o perdão, aceitar as diferenças, que é básico na relação conjugal, até naturalmente o limite da resistência de cada um. E só a consciência de cada um é que vai dizer se chegou ao limite ou não. Não vai ser uma terceira pessoa que pode dizer se a pessoa deve ou não se divorciar. Mas, chegando a uma situação em que não dê mais para prosseguir no vínculo conjugal da afetividade, o divórcio é uma atitude legal e é moralizada na visão espírita.
minha mulher se interessou por outra pessoa e não quer permanecer mais casada comigo, mas eu não aceito a separação. Temos um filho em comum. O que fazer? Caro amigo Américo, essa é uma situação, um dilema que muitas pessoas vivem. Chegam-nos muito perguntas sobre relacionamentos. É um dos sofrimentos que mais chamam a atenção atualmente. Naturalmente que essa é uma provação, é uma experiência difícil, mas o vínculo com o filho de vocês pode permanecer, porque pai e mãe não mudam e permanecem como pai e mãe. O vínculo de afeto, o cuidado com a criança permanece, mas você tem o dever, não é o direito, o dever de liberar a pessoa. Ninguém é obrigado ou obrigada a ficar com outrem. E se a pessoa não quer mais ficar conosco, nós temos o dever de liberá-la, porque senão estamos a constrangendo. Isso é uma violência e é uma proposta de escravidão. Então libere a pessoa, porque esse instinto de posse é um tormento da posse. Ademais, penso eu que se você refletir cuidadosamente, vai perceber que não vale a pena você forçar ou pressionar uma pessoa para estar com você, que intimamente você sabe que a pessoa não quer ficar mais com você. Para mim, é muito indigno, é muita falta de dignidade, é muito imoral de nossa parte nós pressionarmos uma pessoa para ficar conosco, que nós sabemos que só está ali de corpo presente, que fisicamente está ali para manter uma situação familiar, mas emocionalmente, psiquicamente está em outro lugar. Então, libere, porque o amor verdadeiro liberta o outro. O amor libera o vínculo da responsabilidade dos indivíduos, mas a pessoa é livre, todos nós somos livres, e a pessoa só fica conosco se quiser. Não podemos reter, porque senão é ficar preso a cadáver, só o corpo presente e o espírito está em outro lugar. O que você acha da tese de Hermínio de Miranda acerca do condomínio espiritual? É uma tese respeitável, que, na minha forma de entender, não contraria os postulados básicos da doutrina espírita. Hermínio se utiliza dessa expressão condomínio espiritual para falar de processos de subjugação muito graves, em que o espírito praticamente encarnado perde a autonomia em relação a si mesmo. Allan Kardec havia examinado a questão em O Livro dos Médiuns a respeito da subjugação de natureza corporal, quando o indivíduo perde realmente a autonomia de si mesmo e é dominado pela entidade obsessora. Hermínio utiliza a expressão condomínio espiritual para falar de uma obsessão coletiva de vários espíritos em uma subjugação bastante intensa em relação ao encarnado, a ponto da pessoa perder a autonomia, ao lado de algumas situações dessas interferências gerarem também fenômenos anímicos, em que personalidades do passado em que fomos de outras existências eclodem na consciência, alterando o comportamento, fazendo parecer uma incorporação mediúnica, uma manifestação de espírito, mas é, na verdade, uma personalidade antiga do próprio indivíduo de outra encarnação que dormia no inconsciente e que às vezes foi liberada pelas próprias interferências espirituais. É o caso das personalidades múltiplas que o próprio Hermínio examina em Condomínio Espiritual, Diversidade dos Carismas, em O Enigma e os Estigmas e outras obras, em que, ao lado de obsessões cruéis, subjugações cruéis, há também o eclodir de memórias de reencarnações passadas, ao lado disso, em um grande sofrimento para o encarnado. Trata-se de uma expiação cruel, em que o indivíduo vive uma espécie de prisão daquela natureza, obsessões variadas e ao mesmo tempo fenômenos anímicos. É o caso que ele examina de Síbio, que teve dezenas de personalidades múltiplas. Era o termo utilizado pela psiquiatria e pela psicanálise da época. Síndrome de personalidades múltiplas, porque ela variava, chegando a variar mais de 30 personalidades. Há um filme Hollywood sobre Síbio, há outro sobre uma senhora, As Três Faces de Eva. E assim, alguns casos que chamaram a atenção e que a psiquiatria convencional, segundo o próprio Hermínio de Miranda, não conseguiu solucionar ou não conseguiu explicar em totalidade. Por fim, uma última pergunta. O espírito errante pode reencarnar? O que é a erraticidade? O espírito errante não apenas pode reencarnar, mas é da condição do espírito errante reencarnar. A erraticidade é um termo que Allan Kardec utilizou para designar um intervalo entre uma encarnação e outra. Se nós compreendermos a erraticidade muito mais como um período de tempo do que o espaço específico, entenderemos melhor. Um período entre uma encarnação e outra,
é chamado erraticidade. O espírito errante, ele está em uma encarnação e outra. Equivale a dizer que todos os espíritos que estão no mundo espiritual estão na erraticidade, com exceção do espírito puro, aquele que não precisa reencarnar, porque ele não está entre uma encarnação e outra, já que ele não precisa reencarnar. Com exceção do espírito errante, os demais espíritos, mesmo os espíritos nobres, os espíritos superiores, estão na erraticidade. Erraticidade não é sinônimo de coisa ruim, não é errante no sentido ruim, mas é no sentido do indivíduo estar no intervalo entre uma encarnação e outra. Claro que podemos hoje também dar a conotação de um mundo espiritual, de erraticidade, como sendo sinônimo de mundo espiritual, desde que nós tenhamos em mente que o espírito na erraticidade é aquele que está entre uma encarnação e outra. Portanto, o único que está fora da erraticidade nesse conceito é o espírito que não precisa mais reencarnar. Esse já está acima, porque ele não está na erraticidade, porque não está no intervalo entre uma encarnação e outra. Ele não precisa mais voltar à matéria. Nós queremos agradecer, profundamente sensibilizado, e dizer que até a próxima, se Deus quiser. Logo mais estaremos abordando outras temáticas, respondendo algumas outras questões que não foram contempladas no programa de hoje, no momento de hoje. Dizer que agradecemos profundamente as perguntas que nos são feitas. Envie mais perguntas, raciocíniosespíritas@gmail.com. Envie a sua questão, a sua proposta, e nós examinaremos e teremos o maior prazer de responder na medida das nossas limitações, da nossa possibilidade. Muita paz, Deus o abençoe e até a próxima, se Deus quiser.